Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, no texto O Pé e o Passo. Um dia desses da criação, um pé percebeu que vivia na mais profunda tristeza. Não havia jeito, tinha de parar para ver o que vinha acontecendo consigo e com suas relações de pé já não muito firmes. Sentia-se vítima, lembrava-se de que durante a sua vida inteira suportava o peso de um corpo enorme sem o devido reconhecimento. Lamentava-se também de que o seu próximo, mais próximo, o outro pé, era um ingrato e despreocupado colega de caminhos, um falso amigo que nada fazia para que as coisas mudassem. Já era tempo de fazer alguma coisa. Colocou-se a postos e nesse mesmo instante sentiu-se inseguro, incapaz de dar um passo. Era um pânico, sem palavras, um medo surdo que não o deixava entender mais nada. Um medo cego que o impedia de tudo, menos de sentir muita raiva do outro pé e daquele corpo pesado que ele tinha de carregar. Pelo contrário, a vida ia aumentando e a raiva ia aumentando e ele se sentindo cada vez mais rejeitado, mas felizmente na sua natureza de pé, ele continuava a caminhar para o próximo passo. Cada vez que ele pensava em dar o passo, porém um medão tomava conta dele e o deixava como que paralisado. Ficou nesse chove não molha durante algum tempo, até que num dia desses de recriação o pé saiu do chão. Foi como se o chão lhe faltasse, como se todas as suas referências tivessem se perdido. Viu o corpo se entortar todo. No meio do caos dessa hora, sentiu apenas uma felicidadezinha com o gosto de vingança. A queda do corpo estava em suas mãos. Mas estava acontecendo muito mais do que isso. Viu muito assustado o mundo todo mudando de lugar. Ele então sentiu-se desequilibrado, mas já não havia mais como voltar atrás. Ele agora fazia parte do passo. Estava diante do poder de acertar o passo e ficar de pé ou cair fragorosamente. O corpo cairia, mas ele também. Isso para o nosso amigo pé era algo novo e mexia com os seus sentimentos. Seria muito legal continuar com o desequilíbrio e derrubar aquele corpo egoísta. Só assim o seu valor seria finalmente reconhecido. Seria legal deixar o outro pé no ar, tão desequilibrado quanto ele. Assim, o outro pé sentiria a dor de não ter a certeza de poder estar com os pés no chão. Seria, mas também seria desastroso para ele. Para que isso acontecesse, ele precisaria continuar fora do chão até cair no próprio chão com todo o seu fracasso. Seria uma vitória de pé quebrado. Não seria melhor. O pé primeiro teria de completar o passo. Nosso amigo pé empenhou-se na busca do chão. Cada coisa no seu tempo, cada tempo no seu lugar. Ele então completou o passo. Foi um passo assustado, um passo tímido, medroso, mas foi um passo. Ele pôde ver o corpo se reequilibrar. Pôde ver o outro pé se relaxar. Sentiu inexplicavelmente uma ponta de satisfação. Descobriu que sem o seu passo, o corpo não teria como lhe dizer da sua importância. O nosso amigo pé teve de admitir que não vinha dando muita chance ao corpo para ele avançar e se reequilibrar. Depois do passo, o outro pé estava lá, tão firme quanto ele, tão igual como ele nunca tinha pensado. Ele então pôde sentir a importância de ser pé, de ficar de pé, sem precisar derrubar o outro. Nesse dia, um dia como tantos outros, o nosso pé pôde descansar e deixar que a vida corresse sem embaraços. Agora, ele era outro, sentia-se maior na sua importância de pé, sem raivas e rancores. Não era o outro pé, fazia parte do corpo, fazia parte do movimento, fazia parte do próprio passo. Isso aqui cai como uma luva aos professores. Gente, isso aqui para uma reunião pedagógica seria primordial, né? Serve para tudo. Mas para uma reunião pedagógica onde existem melindres, onde existem grupinhos, grupões, direita, esquerda, meio, fundo, frente, sabe? Essas coisas que toda escola infelizmente tem.
Um texto como esse seria maravilhoso. Porque, de fato, desde a pessoa que fica lá no portão recebendo as crianças, que a gente antigamente chamava de inspetor, depois agora é serviço geral, cada lugar tem um nome, né? Mas eu, na minha época, era inspetor. Desde o inspetor de aluno, desde o auxiliar, que está na escola como auxiliar de secretaria, o secretário, o diretor, o vice-diretor, o coordenador, a merendeira, o segurança, o pintor que passa pela escola de vez em quando. Todos os funcionários de uma escola têm que entender o que é isso aqui. Porque existe muito aquela rixinha, né? O cara que é da merenda só fica lá no canto dele, as que limpam a escola, as tias que limpam a escola só ficam no canto delas, o professor passa, levanta o nariz e não cumprimenta ninguém muitas das vezes, e quando cumprimenta é num ar de superioridade, como se ele fosse, né, o rei, a rainha, a princesa, o príncipe passando. O diretor, então, nem se fala, aquela história de cinto, bolsa, sapato de salto, o lacinho tem que combinar tudo com as mesmas cores e dane-se o aluno. Então, assim, existem esses grupos dentro de uma escola onde a engrenagem não funciona. Enquanto cada um está no seu lugar, e as crianças, onde é que elas ficam nisso tudo? Já pararam para pensar? A criança não faz parte da hora que ela entra e vê o inspetor, na hora do intervalo com a tia, com o segurança, com a pessoa que pinta a escola, ele não vai passar, não vai ver o cara pendurado numa escada. A criança não faz parte desse processo de quando ela apronta, ela vai lá na direção, ou quando a diretora, a coordenadora, a vice-diretora vem até a sala de aula, ela não enxerga as crianças na sala de aula. O supervisor, quando vem visitar a escola, senta para tomar café na secretaria, mas não olha as crianças, não sabe quem são os seus alunos, e são alunos do supervisor também. Então, assim, é um texto que me deixa muito contente. Quem fez está de parabéns, porque um pé precisa do outro para poder dar o passo. Nós não conseguimos equilibrar o corpo todo num pé só. E olha só que máquina que nós temos aqui, tão complexa, tão necessária para que a vida continue. E tudo isso depende do nosso pé. Se a gente não der devida importância a ele, a gente não fica em pé com tudo isso aqui. Aí usa cadeira de roda, né? Aí usa os outros subterfúgios que hoje a ciência dá, né? Mão mecânica, perna mecânica, mas não é a sua. São remendos que a gente vai fazendo por não dar importância naquilo que é nosso, que a gente tem que cuidar. A engrenagem de uma escola só funciona através disso, de entender que todos têm a sua devida importância, que todos são pés, todos precisam dar passos juntos para manter equilibrado e firme a estrutura escolar. Então, dentro do contexto escola, eu acho que não tem texto melhor para a gente poder trabalhar do que um como esse daqui. Em outros âmbitos também, né? A própria educação de uma criança, a gente pode colocar que dentro da sala de aula, um depende do outro para o seu enriquecimento de cultura, de conhecimento, de avanço, que um colega precisa do outro, um sabe matemática, outro sabe português, um sabe história, o outro é bom na arte. Essa engrenagem, que cada um tem a sua habilidade, é importante que dê certo, que encaixe para que o todo se desenvolva. E o todo, o que é? São os alunos, a sala, a classe, né? Então, é algo assim que é para deixar os melindres de lado, de achar eu não vou fazer porque o outro não me valoriza, não vou fazer porque o outro não me enxerga. Isso acontece no meio dos professores. Como eu ganho pouco, então eu vou trabalhar de acordo com aquilo que eu ganho. Ora, desde quando se formou, que sabe o quanto que vai ganhar. Se é pouco ou se é muito, você não foi tapeado. O cara que virou professor sabe muito bem. Na hora de assinar o edital de concurso, ele sabe muito bem quanto que é o seu salário. Então não justifica como minha amiga está passando aí numa escola onde ela é coordenadora de creche, e como está tendo um corte na prefeitura de cargo comissionado, tem comissionado que está falando, eu não vou trabalhar muito não, eu vou ser dispensado mesmo. E as crianças, como é que ficam? Dane-se as crianças e o salário que já está recebendo enquanto está lá. Então, assim, tem pessoas que vão faltando com compromisso, vão faltando
com a sua responsabilidade e jogam a culpa no próximo. Às vezes nem é tudo isso, mas eles jogam a culpa, porque alguém tem que ter culpa da sua incapacidade, da sua incompetência. E a incompetência gera grupinhos. A incompetência faz você se esconder atrás de pessoas. É isso. O grupo de professores precisam aprender a trabalhar, cada um, lógico, com a sua ética, com a sua didática, com a sua metodologia, na sua sala de aula. Isso ninguém tem que intervir, mas tem que aprender que também se trata de um grupo. Que o meu aluno que está no primeiro ano vai ser seu no segundo ano, que o seu aluno que está no terceiro ano, ele vem para mim no quarto ano. Ou seja, as reuniões de professores têm que ser uma reunião produtiva. Não é aquela coisa assim, eu não posso falar nada porque o outro não deixa eu falar. Só o outro tem razão e a gente tem que ficar ouvindo o outro falar. São coisas impostas. Aí muito professor não aceita o que é imposto, finge que está ouvindo, fala, tá bom, vira as costas e vai lá e faz do jeito dele, do mesmo jeito. Então nós temos que acordar. Hoje eu tive uma notícia muito boa. Eu abri o Instagram e já deu lá que as escolas vão ser iniciado o trabalho agora da Fundação das Escolas Militarizadas. Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Essas escolas estão simplesmente virando mini Carandiru. Fundação Casa pra quê? Já existem as escolas. Então tá na hora de acabar com tudo isso mesmo, destruir tudo isso que deu errado e reconstruir novas escolas. E para isso vai precisar sim de um pulso firme, de um diretor que seja militar, mas não que os professores serão militares, não que o regime é para criar soldados. Tem muita gente que não entende o que é uma escola militarizada e fala besteira. Uma escola militarizada, ela é a base dela, são princípios e valores. É só isso que tem de diferença e faz uma grande diferença. E eu sou totalmente a favor. Quero ver com essas escolas se não vai ter maior integração entre professores, se não vai ter uma administração mais forte, mais firme, que os seus filhos, pessoas que me escutam aqui, né, que têm os seus filhos na escola, não vão ficar mais felizes sabendo que seus filhos estarão num ambiente seguro, num ambiente saudável, onde existe regras, sim, mas existe dentro dessas regras os princípios e valores. Ou seja, se você tem princípio e valor, você vai se dar muito bem num local como esse. Se você não tem, o local não é para você. É o momento da separação e do joio e do trigo, sim, como Jesus disse. E vai valer muito a pena. Daqui a algum tempo nós vamos ter excelentes notícias na área da educação. E não vai ser esse monte de pesquisa, esse monte de falcatrua que tem nos resultados das avaliações. E eu estava lá dentro, eu sei que tem muita falcatrua. E coisas que o professor não pode mexer. Dá um resultado na prova, vai para o sistema aquele resultado e esse resultado ele é mexido. E o professor não tem acesso. Então assim, existe muita coisa errada hoje. E que eu espero em Deus, em primeiro lugar, que acabe. E que uma nova escola se erga. Uma escola com mais responsabilidade, com os direitos, como sempre sim. Mas mediante os seus deveres cumpridos. Não só direitos. Esses dias uma professora dando aula particular, 65 anos de idade, aposentada, mas ela queria, né, engordar lá o salário dela e foi fazer um bico para ajudar um aluno a fazer lição de casa. Foi cobrar lição de casa, o aluno pequeno bateu nela, espancou ela. Os pais não tomaram atitude nenhuma, pelo contrário, os pais foram lá e ainda bateram na professora de novo. Então assim, nós estamos vivendo um momento de muita inversão de valores. Então eu sou totalmente a favor de priorizar princípios e valores dentro da escola. E aí eu quero ver. Os pés vão andar juntos e os passos vão ser dados com coerência, com consciência, com responsabilidade. A educação vai dar saltos aí, não vai ser nem passos, vai ser saltos, se Deus quiser.